Seja bem-vindo a mais um episódio do T2 mais um, seu podcast imobiliário. Eu sou o Maicon Salmo, estou com o mestre do imobiliário, Márcio Miranda, e hoje nós temos um convidado dos milhões. Dos milhões. Mesmo a saírem-se dos bolsos e tal, pá. É uma coisa absurda. É o rei do oceano, cá para mim. Eu acho que, pá, um tubarão é pequenino, acho que é mesmo uma baleia, aquilo domina o oceano todo, pá. E o mais interessante é que ele tem ainda uma pouca idade, mas os bolsos cheios. É um miúdo, é um miúdo. Quem é? É o Lucas Valente. Bem-vindo, Lucas. Seja bem-vindo aí e obrigado por liberar um pouquinho da sua agenda para vir aqui compartilhar um pouquinho da sua história. E pronto, seja bem-vindo. Fica à vontade, vai ser aqui uma conversa tranquila. O intuito é passar aqui para quem está ouvindo nós, para os outros consultores, uma fonte de inspiração, para que eles consigam aprender um pouquinho com quem já fatura bem, para quem já está ali no topo. Eu acho que todo mundo tem aqui uma coisinha para ensinar. Quando também a gente ensina, a gente acaba por aprender. Então, essa é a motivação que nós temos no nosso podcast imobiliário. Eu vou aqui fazer uma breve apresentação do Lucas, que não é breve, porque ele tem uma história muito legal e a gente vai falar um pouquinho sobre a sua história. Depois vamos aqui pegar algumas dicas sobre o ramo imobiliário contigo. Lucas Valente da Silva tem 24 anos e iniciou na carreira como consultor imobiliário aos 20 anos. Começou cedo já na carreira. Trabalhou em um estande de carros e que ganhava €2,40 a hora para lavar os carros e depois trabalhou nos 100 montaditos, em diversas funções como atendimento ao cliente e cozinheiro. Mas foi na Philip Morris que teve o maior contato relacionado à comunicação com as pessoas, pois precisava ir à rua e fazer prospecção a frio, para vender tabacos. Teve muito sucesso com as vendas, mas acabaram por reduzir em 60% as comissões, e aí você já desmotivou e procurou aí outras oportunidades. Após uma conversa com a sua irmã, teve a ideia de entrar no ramo imobiliário, foi aí que conheceu a Remax. No início teve bastante dificuldade, pois eram muitas informações novas, mas contou com a ajuda de vários profissionais, entre eles o seu mentor Bruno Miranda. É verdade. Nos primeiros 6 meses teve bola de faturação e 0 angariações. É verdade. Foi terrível. É bem clássico. A gente sabe como é que é Este isso, é bem né? clássico do consultor. É o clássico. Mas nos 6 meses seguintes, obteve 30 angariações e faturou €100 mil em comissões imobiliárias. Já no segundo ano, atingiu 250 mil em comissões. Então, teve ali, depois de 6 meses, teve algo que fez um start, fez você mudar um pouco o mindset, criar uma novas estratégias. Então, a gente vai esmiuçar daqui a pouco sobre isso. Com o aumento da demanda, no terceiro ano, estruturou a sua própria equipe, juntamente com seu irmão, e criou o Versus Brothers. Como é que é o nome do seu irmão? Ruben. Ruben. Além disso, foi reconhecido pela Remax Europe como consultor número 1 da Europa. Com menos de 30 anos. Exato. Hoje, divide seu trabalho entre 50% digital, através de estratégia de marketing, redes sociais, e 50% através do seu posicionamento diário offline. Então, tem aqui uma boa história para a gente começar a conversa. Acho que a gente poderia abrir primeiro sabendo quem que é o Lucas hoje. Você, né? Quais são os seus resultados, para as pessoas começarem a perceber como é que você é hoje, e depois a gente vai falar um pouquinho da sua história, como é que você chegou. A gente começa a nossa conversa. Vamos lá. Pronto, o Lucas hoje é diferente do Lucas que entrou na Remax, né? Eu entrei na Remax com 20 anos, agora tenho cerca de 24 anos. O Lucas é uma pessoa bastante responsável, não é? E que tem as suas tarefas do dia muito bem estipuladas, ou seja, eu comprometo-me com os clientes e comigo mesmo, e só acabo o meu dia assim que as conseguir, ou seja, no fundo sou uma pessoa muito disciplinada e que sei bem para onde quer rumar e onde quer chegar. É o que muitas vezes falta a muitas pessoas e tanto na vida pessoal como na vida profissional nós temos que ter sempre um rumo e delinear bem o caminho para conseguirmos atingir os nossos objetivos, e é nisso que eu acho que tenho isso muito bem apurado e sei bem o que é que sou, o que é que quero ser e o que é que tenho que fazer para conseguir chegar ainda mais longe. E é uma coisa, né? Se nós não sabemos onde queremos chegar, qualquer caminho serve. Exatamente. E tu sabes muito bem onde queres chegar e sabes muito bem qual é o caminho, porque às vezes saber onde eu quero chegar e não fazer nada, não saber o que fazer para lá chegar, não, tu sabes perfeitamente o teu caminho e onde queres chegar, e portanto por isso é que tens esses números completamente acima da média, completamente. Exatamente. E o mais interessante é, hoje você tem 24 anos. Eu vou te falar que eu já passei já os 30 e com 24 anos eu estava totalmente perdido naquilo que eu queria. Acho que uma coisa que eu queria saber de ti é em que momento que você se alinhou e percebeu, porque com 24 anos a gente ainda é muito jovem, está conhecendo muita coisa da carreira, né? É pouco tempo de carreira, pouco tempo de trabalhando, na verdade.
que fez com que você tivesse essa mentalidade mais avançada? É desde pequeno, já com a educação dos pais? Ou teve aqui alguém responsável aqui que começou a te orientar desde cedo a tomar o caminho? O que faz você hoje com 24 anos ter essa inteligência, né? Tanto emocional, como financeira, como, enfim, a parte do trabalho? Exatamente. Pronto, isso acaba por também ser uma coisa que acabou por nascer comigo, ou seja, desde muito novo, sempre adorei o negócio e fazer negócio, pessoas, comunicar, ou seja, nunca fui um aluno que estava calado nas aulas, ia para a rua porque estava sempre a conversar, ou seja, a comunicação nasceu comigo. E o negócio também, ou seja, desde muito novo, sempre gostei de ganhar o meu dinheiro e poupá-lo para depois investi-lo. Ou seja, os meus pais, por exemplo, posso dar um exemplo, davam uma mesada, a mesada eu gastava para aí 30% e o resto poupava. Ou seja, sempre tive assim um fundo de maneio porreiro e sempre pensei muito no que é que quero ser e delinear também o meu futuro. Porque queria, pronto, sempre gostei muito de negócio e para neste caso, conseguir apostar num negócio é preciso capitais, é preciso recursos. Portanto, é preciso saber poupar para depois aplicar. E é nisso também que a educação lá em casa também foi muito importante. Tenho o meu pai que é um homem muito trabalhador, como um exemplo. O meu pai trabalha dia e noite, seja doente ou não. Depois tenho a mãe que é muito uma pessoa cautelosa, que nunca dá um passo em falso, que me sempre soube orientar bem a família e também isso acabei por respirar um pouco. Isso e tornar uma pessoa que sou hoje, obviamente. Mas muito novo. Sempre adorei negócio. Já fiz negócio em casa, dava aulas de hip-hop à família, cobrava €1. Massagens à família também cobrava €1. Como o amigo Ricardo Condés, que até hoje somos parceiros, ele investe no imobiliário comigo. E posso dar um exemplo: a avó dele uma vez deu-nos peluches e nós fomos vender os peluches porta a porta. Ou seja, o negócio acabou por nascer comigo, porque sempre adorei fazer isto de forma natural. Se me perguntam se fazes negócio só pelo dinheiro, não. Faço negócio porque eu adoro fazer negócio, adoro pessoas, adoro comunicar e pronto, adoro toda esta vida que tenho. Ou seja, No caso, sou feliz, desde cedo você já tinha uma mente empreendedora e a gerir o teu próprio negócio. Você já sabia que dependia de você próprio para o negócio acontecer. Caso contrário... Exatamente, eu desde cedo que tive uma premissa que foi: eu quero chegar lá, mas quero chegar lá sozinho. Obviamente não é sozinho, porque tenho os meus pais que sempre me deram casa, comida e roupa lavada, mas queria ter um mínimo recurso dos pais. Ou seja, se me perguntares: Lucas, nunca pediste dinheiro aos teus pais para começares o teu negócio? Não. Ou seja, o meu primeiro investimento, assim que comecei a ganhar dinheiro, foi comprar um MacBook que ainda hoje eu tenho. Foi a minha primeira ferramenta de trabalho e começou pronto, tinha aqueles computadores que eram as torres fixas e para esta área dá mais jeito aqueles que são os portáteis. Então, ou seja, o meu primeiro investimento foi o computador. Depois fui sempre progredindo, passo a passo, step by step. Ou seja, foi sempre um investimento a longo prazo e mais uma vez, sabendo de onde queria chegar. Isto é incrível. Tens as vendas e a comunicação no sangue mesmo, a correr mesmo no sangue. Que às vezes é uma área que as pessoas tentam sempre fugir, não é? É para não sei vender, é para não, vendas não é para mim e tal. E teres isso já no sangue e assumires e perceberes isso logo desde cedo, logo aí já estás muito à frente. E pá, eu vejo-te até pelo teu discurso e tudo mais que és um bocadinho obcecado, não é? Eu vejo que és assim um bocadinho obcecado, se calhar pelos resultados, obcecado pelas vendas, és muito disciplinado, que era impossível teres os resultados que tens sem ser disciplinado, não é? E és um bocadinho obcecado e alguma coisa dentro de ti que deves ter aí um grande porquê, uma motivação muito forte que faz fazer esses resultados e acordar todos os dias sempre motivado. Consegues falar um bocadinho aqui sobre esse lado de seres obcecado e qual é o porquê, o que é que te motiva a sair da cama todos os dias para fazer o que fazes? Ou seja, o que me motiva a sair da cama todos os dias para fazer o que faço, mais uma vez, é o compromisso que eu tenho comigo e com os clientes. Ou seja, se eu me comprometer com vocês a estar cá hoje, eu vou estar cá hoje independentemente se seja doente, se haja algum imprevisto ou não. Ou seja, é um compromisso. Ou seja, todos os dias acordo e é um dia novo de tarefas a serem concretizadas. Sou obcecado, sim. Pelos resultados, não tanto, mas sim pelo que gosto de fazer. Ou seja, todos os dias tenho que ir ver uma casa, todos os dias tenho que falar com X pessoas, e isso sim, sou obcecado em fazê-lo. Às vezes as minhas tarefas do dia, na minha agenda, que eu depois, se quiserem, posso mostrar, tenho mesmo escrito, falar com X pessoas, falar com Y pessoas, porque eu gosto de comunicar, ou seja, sou obcecado pelo compromisso que tenho comigo e com os clientes.
Isso que é o resultados. mais importante, né? É falar o compromisso comigo, porque as pessoas esquecem. Tudo elas colocam, terceirizam as responsabilidades, mas antes de tudo, você já percebeu desde cedo que o primeiro compromisso tem que ter é contigo mesmo. conosco. Se você se comprometeu com algo, se você falhar, não vai ser com o cliente, é contigo, E se falares e é a contigo, pior falha. Se falares contigo, significa que não estás que é no caminho certo. Exatamente. Primeiro, não podes falar contigo e depois também não podes falar com os clientes, mas tens que primeiro não falar contigo, depois não consegues falar com ninguém. E se você... falares contigo, está tudo errado. Você entendeu que você cumprindo com aquilo que você tem tratado contigo e seguindo todos aqueles compromissos que você se comprometeu, o resultado ele acontece quase que automaticamente. Então, seja, por isso que você falou, o resultado não é uma coisa que sou obcecado, porque você já entendeu que ele acontece. É consequência. Desde que você faça com aquilo que você se comprometeu a fazer. Isso eu acho que é muito interessante. Às vezes a pessoa fica muito pensando no resultado final, que é a comissão, que é a venda. Mas existe um processo que precisa ser seguido, que é o passo a passo, é ali aquela agenda, né, com os checkzinhos que você vai fazendo durante o dia. Essas coisas as pessoas esquecem, elas focam muito numa coisa que não faz muito sentido. Faz sentido, sim. Exatamente. Isso, os resultados, pronto, foi como o Márcio teve a dizer agora, é uma consequência do meu trabalho, ou seja, se vocês me perguntarem, Lucas, quanto é que tens em comissões e quanto é que vais ganhar para ti? Não sei. Eu sei é que fecho negócios toda a hora, agora vinha com o meu colega no carro e já estávamos a fechar outro negócio, nem sei quando é que ele me vai dar ou não, porque nem sequer faço a conta, ou seja, quando estiver fechado, aí vê-se. Exatamente. Mas, ou seja, é mesmo uma consequência. Quando tu respiras o imobiliário e vives o imobiliário, tu não estás sequer a pensar no dinheiro que vais ganhar. Estás focado em fechar o negócio, em concretizar, em aumentar a tua performance nas vendas e em fazer bons negócios, tanto para o cliente comprador como para o vendedor. Boa, exatamente. E falaste em uma coisa, acho que todas as pessoas passaram por aqui, é que falamos sobre o mercado imobiliário, acho que todos batem mesmo na mesma tecla, que é a questão de falar, comunicar. Isso é uma área que são números, não é? Se eu falar com 10 pessoas, a probabilidade de angariar se calhar é 1 ou 0. Mas se eu falar com 100, já tenho 10 possibilidades. Exatamente. E tens isso muito claro, porque tens o objetivo de diariamente falar com X pessoas. E portanto, eu acho que, além de várias coisas, mas eu acho que o grande segredo é a consistência naquilo que é o mais importante. E normalmente o que é mais importante fazer, que dá mais resultados, é aquilo que ninguém gosta de fazer. Exatamente. Que é chamadas a free, que é um bocadinho bater porta para quem está a iniciar, não é? Tu já, se calhar nós aqui já é diferente um bocadinho, porque já é muito acerca da base de dados, já é referências de clientes e clientes, antigos clientes, familiares e tudo mais. Mas quem está a começar e tem o maior medo é do não. Eu vou receber um não, eu não vou ligar, não vou fazer. Epá, vai, o não é garantido. E portanto sabes muito bem que é números e números para ter os resultados. Até porque a maioria das pessoas que começam, eles começam com essa primeira dúvida, será que eu consigo ter o networking que eu preciso para fazer venda? Porque hoje em dia a gente precisa falar com pessoas o dia todo para conseguir gerar resultados, né? Fazer contatos. E a maioria das pessoas que começam não tem os contatos necessários. Sim, ou pelo menos imagina na cabeça que não tem. Eu não tinha mesmo. Pois é, então, as pessoas olham talvez pro Lucas e pensam, não, mas o Lucas nasceu aqui, tem amigos e tudo mais. Mas eu já falei com imensas pessoas que cresceram em Lisboa e falou, quando eu comecei, eu não tinha nenhum contato. Claro que você tem amigos e tudo mais, mas nem todo amigo é um comprador e vendedor. Nem todo tio tem uma casa para vender. Os meus amigos ainda não compram. Não é? Exatamente. Eu estou ansioso para que eles comecem a comprar. Aí essa história. Aí é que os meus vão aumentar. Epá, olha, já tiveste um filho. Tá já vendi uma casa a um amigo, mas ainda nem foi para a habitação, foi para o investimento. Pois, ainda não estou nessa fase de... Então, essa dificuldade no início você também teve. E dá para perceber, porque, como você fala, diz aqui na tua história, os 6 primeiros meses, faturação 0 e angariação 0. Então, mesmo você tendo essa mente empreendedora desde pequeno e fazendo aqui, quando começou para ti era um mundo novo no ramo imobiliário. Então, teve que começar do zero como toda a gente começa. E é isso que a gente queria pegar. O que você acha que fazia de errado nesses 6 primeiros meses? Até você, quando o Wilson fez a live lá, você falou um pouquinho sobre... eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Quais são os pontos que hoje você, olhando para trás, consegue perceber que você errou, onde poderia ter melhorado, e depois qual foi essa chave de virada que você... Se alguém teve que falou isso para ti, ou teve que te dar um balanção, ou você uma hora acordou e falou assim, poxa, estou fazendo tudo errado, eu preciso parar, sentar, me organizar, criar uma estratégia, fazer o negócio acontecer. Caso contrário, é dinheiro jogado fora, né? Querendo ou não, nós ficando 6 meses, 1 ano sem faturar, é só dinheiro que a gente joga fora e nada acontece. E depois de 6 meses, 1 ano, às vezes frustra, a pessoa até vai procurar outra coisa, né? Claro. Então, pontos que você errou nos 6 primeiros meses. Ou seja, o ponto principal que eu errei, que foi fulcral, foi achar que eu vinha para testar o mercado imobiliário. Ou seja, eu vinha ver se aqui
podia trabalhar menos do que 8 horas por dia, que eu adoro surfar, é o meu hobby, e ganhar imenso dinheiro de forma a ter liberdade financeira e conseguir assim ter um emprego e ter o meu hobby e ter o mundo perfeito, que é estar com dinheiro e conseguir fazer aquilo que realmente gosto. Ou seja, entrei e a minha postura foi incorreta, ou seja, foi uma postura de, ok, vou testar e ver se consigo, se dá. E não, ok, eu sei que dá, mas primeiro tenho que me esforçar, ou seja, tenho que juntar-me de pessoas que têm algo para me ensinar, que vou querer aprender e aí sim progredir na carreira. E foi tudo o que eu não fiz, ou seja, eu queria aprender com pessoas, como por exemplo vocês, eu queria me reunir com vocês e vocês diziam-me que só podiam às 6, mas eu achava que tinha que ser às 3. E às 6 eu não estava lá porque era na altura que eu queria e não na altura que vocês queriam. E podiam, não é? Exatamente. E isso foi uma postura super errada da minha parte, ou seja, é um erro, e foi por isso também não consegui ter os resultados que pretendia. Eu dou-vos aqui um exemplo. Eu tenho um meu diretor comercial e mentor que é o Bruno Miranda. O Bruno Miranda queria me ensinar e era uma pessoa, e ainda hoje é uma pessoa muito indisponível, porque tem montes de consultores assim, pronto, para ensinar. E ele dizia-me que conseguia 1 hora. E eu queria a hora que eu queria, então eu pegava na minha pranchinha e ia para a praia. O que é que resultados? 0 euros, 0 angariações em 6 meses. Foi aí que entrou também o Covid e aí, pronto, começamos a apostar muito na comunicação através do Zoom, formações, e foi aí que fez o clique de, bem, se realmente eu quero aprender é na altura que eles têm para me ensinar e não na altura que eu quero. E foi esse o clique e foi esse o meu erro que me levou a faturar 0 euros e a angariar 0. É isso que... Ou seja, a primeira coisa que o consultor imobiliário deve focar agora é formação. Formação. Né? Não adianta querer já pegar uma pastinha e bater porta, porque isso daí é perda de tempo. Não adianta, ainda mais no mercado que estamos a viver hoje. Há montes de consultores, há montes de consultores experientes. Não adianta nós chegarmos com uma pasta e dizermos sou consultor imobiliário se eu não sei sequer o que é uma caderneta predial e não sei que documentos tenho lá para uma escritura. Ponto. Primeiro vais aprender. Exato. Como tudo na vida. Nós não nascemos a andar. Aprendemos a andar. E aqui é igual. Primeiro aprendes, depois vais. E é errado começares logo. Ou seja, vais-te queimar a tua pessoa, o teu nome. A pessoa que tu vais bater uma porta e vais falar, ela vai ver que tu não sabes absolutamente nada. Portanto, vai ver essa insegurança na tua própria fala. E ela nunca mais vai esquecer-se do Lucas que não sabe nada. Como consultor, apesar de já passar muitos anos, se eu errei ali, há pessoas que sabem que eu não sabia absolutamente nada e pronto. Não é errado não saber. Claro. Mas se nós podemos ir melhor preparados para uma reunião ou para aquilo que é a tarefa de um consultor imobiliário, porque não é? Ou seja, para mim, um consultor imobiliário, a primeira coisa que tem que apostar é sim na formação e no conhecimento inicial. E é isso que muitas vezes não acontece nos consultores imobiliários. Entram no ramo imobiliário e cada vez mais com a obsessão que vocês acabaram de falar de eu quero ganhar dinheiro. E o cliente vai sentir isso e eles não vão ganhar dinheiro. E tivemos aqui até o Wilson e falamos sobre isso, não é? Acho que o foco não é o dinheiro, não é o físico, isso é uma consequência, já falamos aqui, porque é um mercado de relações. As pessoas estão a entregar-nos o seu bem mais valioso, a sua casa. Já passaram uma história enorme ali. Portanto, eu tenho que tomar muito cuidado, não é? E tenho que prestar ali um serviço excelente. Mas eu acho que a própria indústria, logo para quem entra, e os próprios colegas já fazem logo uma pressão, tens de faturar. Tens de faturar. Os próprios diretores e os brokers é normal, nesse sentido. Porque não vem que é uma pessoa que ali... Porque eles não te veem como pessoas, vêm como números. Um negócio. Esse é o negócio deles. É verdade. A gente bate muito nessa tecla que é essa obsessão do ramo imobiliário em contratar pessoas em massa. E eu não tenho nada contra contratar em massa, mas eu precisaria ter uma formação em massa também, conhecida com porque quem tem esse ramo como carreira, como você, como full eu, time. É muito difícil, hein? É todo dia uma porrada de cada lado por pessoas que fazem coisas erradas no ramo todos os dias. E quem leva a porrada não são eles, porque eles daqui a 3 meses não vão estar mais no ramo. Mas nós aqui temos que ficar segurando essas porradas de tudo que é lado. Então, para nós, quanto mais profissionais tiver no ramo, melhor. Não tô falando em volume, pode ter 1 milhão de consultores. Se todos forem profissionais, ótimo, porque tem cliente para tudo. É um ramo, o Wilson fala muito isso aí. É um ramo muito promissor. O ramo imobiliário dá para ganhar muito dinheiro, mas também tem ali as suas etapas que tem que ser passadas. Né? Então, e a formação de dia tá de graça, né? Hoje em dia a gente tem formação e a gente tem YouTube, conteúdo em tudo que é lugar. Eu quando entrei, comecei a fazer muito marketing digital naqueles meses seguintes e eu li tudo.
Li tudo para reformar conteúdo. Ou seja, eu queria que as pessoas, como o marketing digital, falassem Sim. com o Lucas, que era o amigo do João, começou agora no ramo imobiliário e está a publicar coisas de imobiliário. Sim. Na hora de jantar, sabia que eles não iam me dar uma casa porque eu tinha vendido nada ainda, não é? Mas ao menos eles iam começar a falar que eu estava no ramo imobiliário e esse é o objetivo. Vocês já devem ter ouvido aquela expressão, que falem, bem ou mal que falem. Também Bem estão mal lembrando falem de mim. A menos que falem de mim, exatamente. Ou se quando eu tô falando mal é porque eu tô no caminho certo. E eu sempre fui um bocado inteligente, ou seja, eu ia ao Facebook, por exemplo, tenho um amigo que é o Francisco, ia ao Facebook do Francisco, via o pai do Francisco, a mãe do Francisco, seguia o pai do Francisco e a mãe do Francisco. E da mãe do Francisco e do pai do Francisco também seguia os amigos deles. E usa o seguinte, ou seja, criava uma árvore genealógica, entre aspas, de networking, porque eles iam cruzar-se um dia numa mesa e iam falar entre si, aquele Lucas, está feito. Lembrar, quem é visto é lembrado. Eu faço um bocadinho isso também nas redes sociais, acho que todos os meus clientes me seguem. E eu sei que faz isso, porque já vi também uma live e falaste muito disso. E eu faço muito com propósito para as pessoas verem como é que é um bocadinho o nosso dia-a-dia. E às vezes, muitas nos stories ali, eu ponho um bocadinho do nosso dia-a-dia. Às vezes saímos de casa às 7, vamos chegar às 9 ou às 10. Então as pessoas acham que é só fazer visitas, é só mostrar a casa e faz o negócio e ganha 5%. Sim. Ou 6%, ou o que for, não é? E não é. Portanto, há muitas noites sem dormir, portanto, há muitas situações ali de última da hora. E eu já tive uma situação que eu levantei durante a noite para ir à casa de banho e aproveitei para ver se tinha recebido a minuta no e-mail. Porque era amanhã e às 3 da manhã eu levantei para ver, será que eu recebi a minuta? Não recebi. Portanto, isso tudo as pessoas não veem. E se publicarmos cada vez mais e mostrar como é o dia-a-dia do consumidor, vão ver, e quem entra no mercado depois e começa a faturar, sente isso, calma aí, eu não consigo fazer tudo, porque o consultor tem que tratar de marketing, tem que tratar disto, tem que tratar de documentação, às vezes também é um bocadinho de arquiteto, é um bocadinho de psicólogo, é um bocadinho de tudo. E não dá tempo para tudo, sou só uma pessoa, não é? Então E uma coisa que você falou e em simultâneo que a Sônia nos falou no primeiro episódio, é que muitas das pessoas falam que não tem contatos, né? A Sônia, por exemplo, falou que no primeiro, quando ela começou a fazer a angariação, mandou mensagem para 297 pessoas. E aí conseguiu uma angariação e aí foi a porta de entrada. E você disse que quando começou, já começou a adicionar todos os pais, família, e foi ali criando um network. Então todas... mesmo quem tem ou não contato, sempre cria uma estratégia. As pessoas têm medo de fazer ligação fria, chamada fria, mas tem outras formas. Então, se ela não está preparada ainda, porque em algum momento vai ter que começar a fazer alguma chamada, vai ter que começar a conversar por telefone com clientes, mas existem outras estratégias para se... Hoje em dia tem WhatsApp, tem Facebook, tem Instagram, tem até TikTok, tem tudo. Em qualquer plataforma você consegue ter acesso a clientes e começar a criar a sua forma de aparecer. E você não tinha 0 resultados, mas você já criou uma estratégia. Não, então eu não tenho resultado para mostrar, mas eu posso criar conteúdo para falar sobre o ramo. Então, se eu não vendo, mas eu educo os meus clientes. Primeira coisa, e também vou ser lembrado por eles no momento em que eles pensarem em comprar ou vender, o Lucas vai estar na cabeça. Ou seja, naquela altura fazíamos muito desporto em casa. E eu até parecias com BTs do Homes Place, e eles davam a aula virtual e eu que patrocinava aquilo. Ou seja, punha lá o meu logotipo, e eles estavam a fazer o exercício e ia ver o Lucas vs Consultor. Brutal. Eu lembro que também fiz uma série de lives, que era tipo alguma coisa, confinados em casa, alguma coisa também. Chamei várias pessoas e tal. E eu falei, tenho que dar conteúdo. Eu nunca tinha feito lives. Eu falei, vou aparecer. Eu acho que naquilo ajudou-me também ali um bocadinho as pessoas começarem a conhecer e tal. E eu acho que se calhar arrisco-me até dizer que deve ser a tua principal fonte de leads neste momento. O marketing digital. É as redes sociais e tudo. Sim, eu agora tenho a minha estrutura muito bem oleada, ou seja, é muito marketing digital, todos os dias apareço digitalmente, tenho um posicionamento físico, sou eu, como pessoa, estou sempre, isto que vocês veem hoje... Este fato está sempre. É sempre. O Lucas, consultor imobiliário, em todo lado, no supermercado, no café, no cabeleireiro, onde quer que eu vá. Posicionamentos passivos, outdoors, mini outdoors, carro personalizado, ou seja, todos os dias estou a fazer marketing, seja ele de que forma seja, ou seja, estou sempre a aparecer de uma forma ou de outra e cada dia mais eu tento investir mais em publicidade. E aí a gente bate naquela questão, o ramo imobiliário pode ser o plano B de uma pessoa? Do tipo, eu faço uma coisa, mas também vendo ali casas aos finais de semana. A pessoa que quer ser um tubarão, que nem você é hoje,
Faz sentido? Você conseguiria ter um outro trabalho em paralelo com o ramo imobiliário? Esta área é uma área que não dá para ter, na minha opinião, isso é a minha opinião. Há quem consiga, há quem não consiga. Eu defendo que isto é full-time, mais que full-time. Aliás, até defendo que se alguém fizesse um trabalho de full-time no mercado imobiliário, faltava no mínimo 100 mil euros. Que é que trabalhar 8 horas obrigatoriamente, mas fazendo o correto, ou seja, comunicando com X pessoas, faturava certamente 100 mil euros. O que é certo é que as pessoas não estão para isso. Vêm para part-time e trabalhar menos, ou seja, vêm com a ideia de agora vou ter uma vida mais calma. Não, que é uma vida mais complicada. E você não acha que isso também é culpa das grandes marcas que vendem essa ideia de independência e tudo mais? Porque na verdade não é. Nós temos independência de horários, temos. Mas quem fatura muito... Sim, as marcas vendem muito isso. Vendem essa ideia. E gera o teu negócio. Trabalhas e agora que trabalhas o que quiseres e ganhas o que tu quiseres também. Mas eles não dizem, se trabalhares menos não ganhas nada. Fizeste isso. Exatamente. Eu fiz isso. Fizeste isso, 6 meses. Trabalhas hora que quiseres o meu objetivo era, olha, se eu faturar 5 mil euros está top. Vê-lo. Dava para pôr combustível no carro, ir para a praia, surfar, está perfeito. E depois o meu diretor disse-me, olha, um dia vais gostar mais de trabalhar e de vender casas e de pessoas do que surfar. E eu disse, não, achas que sim? Hoje em dia... E hoje tens tempo para surfar? Arranjas? Epá, e assim, tento. Tento aos mínimos. Antes conseguia surfar mesmo assim... Hoje ele não surfa, hoje ele é um tubarão. Um bocadinho, tentava surfar um bocado ao fim do dia ou ao meio da tarde. Só que depois acontecia que eu ia para o mar e a tempestade estava no meu telefone quando chegava. Ou seja, acabei por não dar. Ou seja, eu defini que queria chegar a um objetivo muito grande. E a partir daí as consequências são merecidas. Ou seja, porque eu defini aquele objetivo. E agora é passar e é caminhar na estrada rumo a esse objetivo. No meio há muitas farpas, há muitos vídeos partidos, há muita coisa que vou ter que abdicar, muitos momentos em família, com os amigos, com a namorada, para conseguir atingir o objetivo que eu defini. Mas é o objetivo que eu defini comigo mesmo e é o objetivo que eu vou cumprir para a minha vida. É isso que eu decidi abraçar e é com isso que eu acordo todos os dias e é a minha motivação. E já que estamos a falar um bocadinho de objetivos, como é que vês o Lucas daqui a 5 anos, ou 10 anos? O Lucas daqui a 5 tens 24 anos, não é? pronto, com 30, 24. Okay. Eu tenho um objetivo definido aos 30 anos. O Lucas aos 30 anos é uma pessoa que eu imagino e que eu vou conseguir, que o meu objetivo é construir um prédio com capitais próprios. Uau. Mas te vês um bocadinho... E aí depois você dá pra gente também poder vender. Já não vai estar como consultor. Não, vou estar como consultor. Ou seja, eu quero estar sempre associado à mediação imobiliária porque gosto bastante. Mas obviamente que vou vender os meus produtos dentro da Remax. Seres quase um promotor ali, consultor e promotor das tuas próprias. Isto exatamente. Até porque quando chega em ser investidor, não é? Até porque quando chega num patamar que você recebe muito dinheiro, o dinheiro é um problema que quando vem, às vezes ele vai fácil também, vai rápido. Então ter também essa visão de investimento. Eu tento nunca ter dinheiro, ou seja, eu tento que as minhas contas bancárias estejam quase sempre a zero. Tento sempre investir o máximo de capital em todo o lado. Sim, mas você investe. Isso é uma coisa legal que a gente falou, acho que foi com o Wilson, que as pessoas precisam também aprender um pouquinho sobre contabilidade, sobre a parte financeira. Porque até para consultar o teu cliente. Né? Tens que consultar o teu cliente. Exatamente, claro, porque o ramo imobiliário, as pessoas... o ramo imobiliário dá muito dinheiro. Você pode, numa venda, às vezes, ganhar 20, 30, 40 mil. Mas o que fazer com o dinheiro é o que vai... né? Primeiro, investir em você, depois investir, enfim, colocar esse dinheiro para rodar. Porque do mesmo jeito que vem, ele pode ir rapidamente. A gente já viu muitas pessoas aí ganharem muito dinheiro. E o tombo, quando você tá lá no topo grande também, a caída é grande também. Então, eu acho que é muito importante também o consultor ter essa... É disciplina do dinheiro. E acho que um consultor imobiliário, como vocês acabaram de referir, tem que ter muito isto bem alinhado no seu dia-a-dia. Ou seja, nós temos que muito ver o negócio do nosso cliente. Seja na compra como na venda, seja investidor, seja milionário ou não. Ou seja, temos que ter sempre noção se aquele cliente tem um empréstimo, uma hipoteca de X, precisa de vender por X e que a nossa comissão vai ficar com X e a seguir ainda precisa de comprar outra. Ou seja, temos que planear tudo isso, calcular os impostos que ele vai pagar, calcular a mais-valia que ele vai pagar, para darmos um serviço de 5 estrelas, não é? Ou seja, temos que fazer tudo isto como se fosse para nós.
E é aí que os clientes sentem a nossa confiança e sentem que realmente, bem, este é um consultor que respira o meu negócio e que está a dar tudo por mim e que vender a minha casa é especial para ele, é tão especial para ele como para mim. Boa, e é boa. isso que trabalhas, e eu acho destaca. que é por isso que já o próprio nome diz consultor imobiliário. Nós temos que prestar uma consultoria. Consultoria, exatamente. Portanto, acho que é muito por aí, e nós temos de saber de contabilidade, nós temos de saber de muitas coisas, porque às vezes o cliente que está na nossa frente é um empresário e sabe muito bem mexer com dinheiro. Sim. E sabe muito bem. Então, se eu falar que eu quero ali a geneira, o que ele vai falar, já este gajo, não vou falar com ele, vou falar com outro. E mais uma vez é aquilo que eu disse inicialmente, primeira formação. Exatamente. E a formação interessante é que o consultor imobiliário, às vezes, ele é visto só como um mero vendedor de casas. E isso a gente já ultrapassou essa fase de vendedor de casa. Hoje em dia não tem mais como ficar vendendo casa só por vender. Não é um tirador de pedido. Você precisa saber um pouquinho de todas as áreas, porque em todo negócio você tem que dar conselho. Você tem que saber sobre o mercado, sobre taxa de juros. Tem clientes que até pedem opinião. Olha, o que você acha que vai acontecer até final do ano? A política, a guerra. Tudo. Você precisa estar ligado em tudo. Tudo influencia. Ainda hoje vim como cliente no carro. O Putin. Achas que isto vai... Ele devia... Era acabar com ele e que isto acabava tudo e as taxas de juros e não... Ou seja, tens que falar de tudo. E já pensou, ele começa a comentar e você não sabe de nada sobre isso aí. Se não tá por dentro, você vai pensar, poxa, você não tem conteúdo para falar com... Pelo menos o mínimo de cada coisa. Um pouquinho de cada coisa é bem... Eu acho necessário. Que a nossa área, acho que nós já passamos com vários clientes e vários profissionais, médicos, advogados, engenheiros e pessoas que trabalham em faxina. Então a gente sabe um bocadinho de tudo, não é? A gente consegue falar de tudo com toda a gente e sustentar uma conversa ali durante bastante tempo. E até falaste isso aqui no podcast, que raras são as áreas que nós conseguimos falar de tudo com qualquer gente. Não, o ramo imobiliário é a única profissão que te abre as portas para você ter contato com qualquer tipo de pessoa. Desde o A até o D, qualquer pessoa. Você falou hoje com o médico, amanhã com o arquiteto, depois com a faxineira, depois com alguém que é assistente, depois com de novo, sabe? Tantas especialidades, e aí aquilo que você fala, você tem que saber um pouquinho de cada coisa, senão você não vai prestar um serviço adequado. Com certeza. Então, essa parte que você falou de consultor, é isso que o consultor precisa saber. Hoje em dia, o consultor imobiliário, ele é consultor, ele não é um vendedor. Então, pensando no resultado, novamente voltando, pensando no resultado, só na venda, só na transação, é algo que vai fazer você ser jogado para o escanteio. Porque tem pessoas como o Lucas que está totalmente preparado para atender o cliente e dar opções de investimento, falar sobre rentabilidade, falar sobre guerra, falar sobre mercado, falar sobre inflação de uma forma totalmente tranquila e sabendo aquilo que está falando, né? Então, por isso que a formação não é só no começo, acho que a formação ela tem que ser diária. Né? Então ler livros, podcast, qualquer coisa que possa agregar valor, alguma coisa a gente sempre vai tirar. E às vezes eu sou muito de ouvir podcast, e às vezes eu ouço podcast, acho legal, ok. O outro dia cai um assunto que eu escutei no podcast, ou seja, eu já domino aquele assunto porque eu já tinha escutado. Então, você se mantendo informado todos os dias, ou pelo menos para meia hora, para conhecer ou para estudar algo novo, eu acho que faz muito sentido e valoriza você como profissional também perante ao cliente, né? Exatamente. Eu apesar de ser visto como um exemplo, obviamente que, ou seja, se vocês me perguntarem, Lucas, veste como um tubarão, como muita gente me chama, eu digo que não. Ou seja, eu acho que não sei absolutamente nada e quero aprender sempre mais. Eu digo isto a toda a gente. Porque, olha, este ano o meu objetivo foi passar a fazer a minha cama todos os dias de manhã, que é um compromisso que tenho comigo mesmo, que não o tinha. A minha mãe está super feliz da vida. E começar a ler para adquirir mais conhecimento ainda, que também não o fazia, e comecei a incutir na minha rotina diária, é isso. Ou seja, todos os dias quero aprender mais e fazer algo que acrescente valor a mim como pessoa e a mim como profissional de imobiliário, para que possa também estar forte e ter um discurso forte com os clientes. Porque é isso, nós apanhamos tanto um cliente que sabe muito como um que sabe pouco. Mas quando apanhamos o que sabe muito, temos que saber falar com o que sabe muito. Exatamente. Quando o que sabe pouco, também temos que saber falar com ele. Temos que estar adaptados aos diversos nichos de mercado, aos diversos tipos de cliente e às exigências que eles nos fazem como pessoa e como profissionais. Pronto, então aí já respondeu por que as pessoas te acham tubarão, é porque, em primeiro lugar, que o tubarão ele sabe que não sabe tudo. Então quer sempre aprender. E isso que torna as pessoas de sucesso, elas sempre estão aprendendo. E elas têm essa humildade de saber. E muitas pessoas que não são tubarões ainda acham que sabem tudo, acham que estão podendo. Essas pessoas, elas vão aos poucos sendo jogadas de escanteio, porque o mundo ele muda muito rápido. Quem que esperava uma pandemia? Eu lembro que em 2019 o mercado estava, olha, 2020
o mercado imobiliário vai ser Ok. top. Não, na época ela falava que ia ser muito bom. Chegou a pandemia, o mercado todo estava dizendo que 2020 ia ser um ano muito bom para o imobiliário e tudo mais. Chegou, e foi, na verdade. Acabou por ter sido muito bom para muita gente. Inclusive, acredito que para você também foi ali um ano bom. Mas a pandemia veio para mostrar que a gente não está preparado com previsões futuras, porque o mundo ele é muito dinâmico. De um dia para o outro, as coisas acontecem. A pandemia e temos uma guerra física. Quem iria imaginar que a guerra ia vir e ia impactar tanto, né? Porque nós nunca pegamos, a nossa geração nunca esteve numa guerra. A gente vê pequenas guerrinhas e tal, mas não uma guerra nesse sentido e que está impactando diretamente. Impacta diretamente também a construção. Não é? Exatamente. Às vezes o volume quadrado dos valores. Eu vendia moradias a 590 mil euros, hoje vendo moradias a 890, 1 milhão, porque os materiais aumentaram e os clientes também. E a qualidade de construção praticamente a mesma. Foi só porque os preços e as áreas e tudo mais, os preços aumentaram muito. E para além disso, a cada ano que há um atraso numa câmara, aumenta 1.000 euros o valor do metro quadrado num imóvel, e as pessoas não sabem disso. Em 2021 tinha uma moradia fechada por 545 mil euros, proposta asking price, e o cliente não aceitou a proposta e fez aumentar o valor da asking price no site Remax para 590, derivado ao aumento do ferro. Sim, que aumenta muito. E agora imaginem a minha cara dizer a um cliente comprador: olhem, não posso vender a moradia que estava pelo asking price porque o ferro aumentou. Mas pronto, foi uma adaptação no mundo. E hoje valorizou ainda mais. Eles compraram 590, hoje já vale 800. O mercado imobiliário é muito inconstante. É um mercado. Chama-se mercado. É como as ações, picos. Sim. Exatamente. Cima baixo. E é por isso que nós, como consultores imobiliários, precisamos estar preparados, porque quando tá tudo em alta, tá tudo muito bom, ok. Mas quando baixa, uns choram, outros vendem lenços, né? Então a gente tem que estar preparado para vender lenços. A gente tem que estar preparado para quando o mercado baixa, a gente ter estratégia de como é que a gente vai fazer o negócio andar. Agora um jantar com o Wilson Cesari e com duas pessoas que são um exemplo, que é a Sara Moraes e o Nuno Pires, e eles dizem: Lucas, estamos ansiosos para ver agora como é que vai ser os próximos anos, porque muitos consultores vão sair deste ramo. Aquele consultor que veio, que tinha um amigo João que faturava 100 mil euros e eles viam num ordenado de 1.200, 1.300 e abandonaram tudo para vir porque estavam só com a ganância de ganhar dinheiro, esses voltam para trás. Automaticamente o mercado joga eles. O mercado joga fora. É isso mesmo. Eu nunca vivi uma queda de mercado, nunca. Pois, eu acho também não. Mas quero-me adaptar se o mercado assim cair, de forma a conseguir continuar a dar o mesmo atendimento aos clientes e faturar a mesma. E vai acontecer, porque isso é normal. Com o mercado a descer, fica mais difícil para todos vender, e vê-se no tempo das casas, não é? Casas que tínhamos, eu já sinto um bocadinho isso, e às vezes vê-se também, porque em 1 mês, 2 meses vendia-se, que eu digo escritura, não é? Está reservado, que isso às vezes vai no próprio dia, 24 horas. Mas eu falo de uma venda mesmo, temos sempre que esperar 10 dias úteis, por várias questões, documentos e tal. Mas eram coisas que em 1 mês fazia-se a escritura, e agora às vezes leva 2, 3, 4 meses e temos de fazer um ajuste do preço, ali muitas das vezes. Portanto, isso vê-se no mercado, e o que é que vamos fazer? Vamos ter que fazer mais, durante mais vezes, temos de ser criativos para fazer mais e diferente dos outros, não é? Para ter o nosso diferencial, e com isso muitas pessoas vão ficar paradas e vão sair, e nós vamos ganhar cota do mercado. Por isso eu acredito também que ao ganhar, se eu estou aqui nessa minha zona e trabalho muito bem e faturo muito, se eu continuar a fazer o mesmo trabalho e melhorar e tudo mais, eu já vou ganhar esta, porque saíram vários consultores. E vou alargando o meu ciclo, ganhando cota do mercado com o tempo. Portanto, garantidamente, quem trabalha bem e procura sempre melhor e que não sabe nada, quer sempre aprender, vai faturar mais. Mesmo com menos casas no mercado, mas vão ter menos, vai ter menos concorrência. Eu acho que... E o consultor o consultor precisa ser resiliente. Ele precisa se adaptar ao mercado, né? Na pandemia a gente viu que muita gente chorava por não poder sair de casa, que daí as vendas caíram, mas você via muito consultor faturando muito. Eles criaram outras alternativas de se vender casas, o tour virtual 3D ajudou muito e tudo mais. Pegar numa casa do um, vai na casa do outro. E aí você quando acontece esse tipo de crise, você vê nitidamente quem está no ramo imobiliário para ser mesmo um profissional, e aqueles que estão de turismo. Os que estão de turista no ramo imobiliário, esses vão chorar. Quem é profissional mesmo, esse vai ser resiliente e vai pensar, ok, agora eu tenho tem esse tipo de problemas que está acontecendo, eu vou contornar de que forma, e as pessoas os bons consultores continuaram a vender. Tiveram dificuldades, obviamente, mas arranjaram alternativas para se continuar no topo, né, do ramo. Então, é só para mostrar que o consultor ele precisa estar resiliente, porque o mercado muda todos os dias. Sim, exatamente. E acho que, pronto, no nível do mercado imobiliário,
como é óbvio que não está igual, e defendo uma coisa que eu acredito, que é, se o João faturou o ano passado 100 mil euros e se ele este ano quiser faturar 100 mil euros, obrigatoriamente ele vai ter que trabalhar o dobro do que trabalhou o ano passado, senão não vai conseguir faturar os 100 mil euros. E eu defendo isto, acredito nisto, e tenho a certeza que é isto que vai acontecer agora no futuro. No futuro. Trabalhar e ser mais produtivo, né? Trabalhar mais e melhor. E afiando ali o machado, não é? E aprimorando, porque há coisas que eu fazia. O mercado bom, tudo se vende, né? Tudo se vende facilmente, quartos andares, quintos andares sem elevador e tal, aquilo vende-se uma boa, carros e tudo se vende, mas entretanto com o tempo vai diminuindo os compradores e eu tenho que afiar o meu machado, portanto o meu discurso tem que ser diferente. Eu se calhar, para fazer mais, se eu levo numa reunião meia hora, eu tenho que se calhar levar 20 minutos, ser mais, portanto, focado e mais propositado e assim, para faturar muito mais. E os próprios clientes, eles estão muito mais exigentes. Muito mais exigentes. Eles cobram de nós um profissionalismo... Muito mais. Então... porque eles estão na internet o dia todo, eles sabem. Você não pode mentir um preço metro quadrado que ele sabe. Você não pode mentir qualquer infiltração. Ele sabe. Ou seja, o mero vendedor sabe é isso. Exatamente. Tanto o proprietário quanto o comprador, ele vem totalmente preparado para ter uma reunião. E se você não estiver preparado igual, ele vai pensar, não tenho porquê. Se eu estou mais preparado que o meu consultor, por que eu vou ter um consultor? Mas vale fazer sozinho. Eu agora estava a vender uma casa que o cliente entrou e disse, esta casa já teve na X e já teve também pelo próprio por este valor e agora está aqui este valor e eu agora vou fazer proposta porque eu sei que ele já vai fazer por este valor. Já tinha estudado. Ele já tinha todo isso. Estudado, já tinha tudo. Exato. Quem quer comprar está informado. Tá muito informado, muito informado. E a tecnologia, ela fez democratizar a informação. Então, hoje, facilmente, você tem um idealista ou qualquer outra ferramenta que te dá dados reais. Inclusive, se tem procura ou não. Hoje, você consegue ver um portal, um imóvel, quanto de procura, quantos e-mails foram enviados, qual é a visibilidade, quantos favoritos. Você você consegue dizer se esse imóvel está sendo muito procurado ou não. O comprador, ele olha para isso. Eu já vi comprador falar, olha, eu vi que tem poucos favoritos, quase nenhum contato, então não tem muita procura. Então, minha oferta é tal. Caraca, como ele foi lá analisar uns dados para saber que o meu imóvel estava parado há algum tempo no mercado. Eu pensei, isso é bom, porque também ele facilita um pouco, facilita entre aspas, né? Pelo menos a gente não precisa ficar inventando histórias aqui, não. O cliente vem preparado, eu vou estar preparado para ele. Né? E tem uma coisa, não é? Na América, por exemplo, tem o MLS, tem o Zillow, não é? Que lá então eles sabem o que é que foi vendido a casa na rua tal e tudo mais. Ainda não temos isso. Eles conseguem abrir mesmo o Zillow e ver que naquela rua foi vendido há 6 meses aquele preço e tudo mais. Portanto, é aberto. Valor de escritura. Valor de escritura. Que é o confidencial aqui é aberto. Mas mesmo assim é estatístico, não é? Eu não sei, é estatístico. Os T2 têm não sei o quê, mas qual foi o T2? Pode ser nesta rua como pode ser na outra rua que vale, se calhar, menos 100 euros o metro quadrado, ou o que for. Então, e eles lá têm mesmo o imóvel. Imagina o link que a gente publica no Idealista e tudo mais, e depois aparece que aquilo foi vendido por X. E aqui nós não temos essa transparência, não é? Algumas pessoas ganham com isso. Mas isso dificulta o profissionalismo no mercado imobiliário, dificulta a transparência fiscal e várias coisas. E é por isso que a gente vê também, às vezes, tanto imóvel com o valor inflacionado. Porque os estudos de mercados hoje, tem várias plataformas que fazem estudo de mercado de graça e o próprio proprietário pode ir lá e fazer. O problema é, se numa rua tem 3 casas à venda e 2 proprietários que decidiram colocar um imóvel que vale 500 mil, 1 milhão, o terceiro proprietário que for fazer estudo de mercado vai calcular quanto? Vai calcular que o imóvel dele vale 1 milhão. Mas nenhum dos 3 vale isso, porque os 2 inflacionaram. Isso é um problema para nós, né? E eu tenho que ser... Combater isso é muito complicado. Se existisse um sistema que unisse o valor de escritura real, era muito mais fácil. Porque a gente sabe que tem imóvel que está lá por 500 mil e foi escriturado por 450. É um déficit de 50 mil que você vai ter que explicar para algum outro proprietário que vai querer colocar vendo um imóvel vizinho. Porque isso que faz as pessoas comprarem é emoção, não é? Portanto, para mim, tem um valor do metro quadrado, da zona, foi vendido e tudo mais. Mas pode chegar um comprador que há alguma coisa na casa que faz um start, que ele se apaixona completamente, e já tivemos certamente clientes assim, não quero saber se vou dar mais 5, tanto é que às vezes as casas são vendidas acima do preço. Eu quero mesmo reservar essa casa, vou fazer uma proposta mais 10 mil euros, mais 15 mil euros, porque eu quero. Pronto. E a outra pessoa que não. Não, porque isso não vale, porque, pronto, por conta disso, a escada, pronto. Então eu acho que é a emoção que faz a pessoa tomar aquela decisão de comprar, porque é a casa, é a paixão, eles vão passar a vida deles e tudo mais, os filhos e a família. Mas mesmo na emoção, o racional pega, porque a emoção também, a pessoa não vai pagar 50 mil a mais, nenhum comprador é ladrão do próprio dinheiro. Se ele souber que tá 50 mil inflacionado, mesmo que ele goste, ele pode até fazer uma proposta melhor.
Mas acho que esses valores inflacionados, eles atrapalham muito, porque nenhum comprador vai comprar, mesmo que goste muito, ele vai falar, não, esse valor não faz sentido, ninguém vai roubar o próprio dinheiro, ninguém vai pagar só porque sim. Tem um balizamento, mais ou menos, né? Sabemos que os T2 ali, pronto, mas às vezes, claro que, pronto, o que inflaciona é outras coisas, é o piso, é os acabamentos, as áreas e tudo mais, isso pode inflacionar. Mas se eu apanhar um T2 com 85 metros quadrados, outro igual, com o mesmo estado de conservação, mesmo ano de construção, no mesmo piso e tudo mais, às vezes há uma grande diferença, porque é isso, o meu vizinho vendeu portanto, eu vou vender por meu portanto. Será que vendeu mesmo ou foi que ele quis dizer que vendeu aquele valor? Exatamente. Mas é o papel do consultor imobiliário mesmo do profissionalismo dele, ele precisa conhecer o mercado. É por isso que também tem muito consultor que entra, não conhece o mercado, não estuda, não sabe de nada, e aí aceita qualquer coisa, e quando vem propostas absurdas, ele não sabe nem o que falar, porque ele não conhece se o vizinho realmente vendeu ou não. Eu rejeito angariações acima do valor. Sim, sim. Exatamente. Eu acho que já tive surpresas, atenção. Já tive surpresas de não aceitar e depois ir lá outro consultor, angariou pelo aquele valor e conseguiu vender. Porque é para o meu cliente, mas eu sei quando é que vale mais ou menos o imóvel naquela zona. É um pouco de sorte, às vezes acontece, mas Como eu disse, a emoção às vezes apanhou uma pessoa e que eu tinha muita aflição e precisava mesmo vender, mas eu acho que é assim que temos de ser, nós temos que educar os clientes, pá. Eu já disse várias vezes não, isso é completamente surreal, mas peço desculpa, este valor está aqui, está tudo fundamentado o que eu disse que vale. Agora, que quiser vender, vende, mas não é comigo, há muitos aí, pronto. Mas há muitas pessoas que entram e precisam de imóveis e que, nós sabemos que fazem de tudo e quase abaixam as calças e fazem tudo, mas uma coisa para angariar e para vender aquilo. Então o cliente diz que quanto é que quer? Já há consultores, certamente sabemos quanto é que quer pela sua casa. Eu que tenho que dizer quanto é que vale, não é? Eu que tenho que educar. Ele está à procura de um profissional. Eu não vou para um médico e vou dizer, olha, eu quero tomar esse medicamento porque eu sei que eu estou aqui com esta doença. Não, ele vai falar, calma aí, você veio-me à procura, eu que sei, eu que vou diagnosticar. Você está com isso, não é esse antibiótico, é aquele. É? Então... Sim, nós temos que ter uma noção do que é o mercado imobiliário, os valores do mercado imobiliário e dominarmos uma conversa quando estamos perante um cliente. Senão não estamos a fazer o nosso trabalho da forma mais correta, obviamente. Exato. E é por isso também que eu defendo muito a regulação do mercado imobiliário em Portugal. Acho que isso é uma coisa que acho que os consultores deviam se unir mais e bater em cima dessa tecla, porque nós vemos um mercado americano, ninguém consegue vender imóvel lá sem um consultor que tenha lá Nem comprar, exato. No Brasil também nós temos o Cresci, que são 8 meses de curso, mais estágio, para você conseguir bater na porta de um cliente para oferecer seu serviço. E a licença do Cresci é para o consultor, não é para cada consultor tem o seu. E aqui em Portugal eu acho que deveria ser regulado a nossa profissão, porque aí eu acho que os clientes vão confiar muito mais na nossa palavra, porque eles sabem que na frente dele tem uma pessoa que teve uma formação a sério. Porque tem muito consultor que não faz quase formação, ou tem marcas que a formação é muito fraquinha, a gente sabe que o mercado ele todo dia muda, então as grandes marcas sabem disso e ficam sempre fazendo reciclagem, atualizam e tudo mais. Mas nós temos aí, 60 mil consultores imobiliários aqui em Portugal. A PMIP nem tem, só para ter uma noção, nem existe um número real de quantos consultores existe, porque não tem como nem saber. Tem muita gente que também vive ali fazendo as coisas que nem tem. Eu já tive já tive algum problema com pessoas que se diziam consultores imobiliários e ofereciam produtos, e quando eu ia fechar, que eu tinha cliente, eu já cheguei quase ter uma proposta de um cliente, uma empresa investidora, um prédio de 1 milhão, e quando eu fui, o outro consultor tinha toda a documentação, que eu acho mais... E eu fui pedir, agora vamos fazer o nosso acordo de parceria, precisa da sua licença MI, precisamos fazer aqui as coisas, e não tinha nem licença MI. Eu falei, mas como assim? Então você não tem nem contrato, não pode nem ter contrato sem uma licença. E aí todo o negócio caiu e eu ainda passei por mal por não ter qualificado um consultor imobiliário. Eu normalmente qualifico os meus clientes, agora a gente tem que começar a qualificar com quem a gente vai fazer partilha de imóvel. Isso é muito ruim para o ramo imobiliário, eu acho que... Então, eu acho que se nós juntássemos essa malta de consultores profissionais e batesse lá na PMI e falar, pelo amor de Deus, vamos regular esse mercado, que vai facilitar. Estamos chegando aqui quase à reta final do nosso podcast, foi uma conversa bem interessante, mas nós te chamamos aqui porque nós queremos desvendar aqui algumas estratégias tuas. Nós queremos saber e mostrar para essa malta aí quais são as estratégias por trás do teu resultado, porque, como você falou, não existe resultado sem uma estratégia, sem um passo a passo, sem um roteiro diário, né, de tarefas que você tem que cumprir.
Se você nos permitir, a gente queria saber como é que é a sua agenda, como é que é o seu dia a dia, o que você faz todos os dias para ter esse sucesso, você, sua equipe, aquilo que você também passa para quem entra para trabalhar contigo, fala, olha, isso aqui é o mínimo que você tem que fazer por dia para atingir um volume X de faturamento. Então, se puder falar um pouquinho mais sobre essas estratégias. O meu dia a dia, acordo cedo, obviamente, chego cedo ao escritório, não é? Tenho as minhas tarefas por norma definidas, ou seja, eu todos os dias à noite defino as tarefas do dia a seguir e mando para a minha assistente também, que é para ela saber o que é que eu vou estar a fazer, e também faço as tarefas da minha assistente, de enviar CMIs ou enviar CPCVs, ou seja, delinho tudo antes, para no dia a seguir começar logo a trabalhar. As minhas primeiras tarefas do dia, chegar ao escritório, ver as notícias, para estar informado das notícias, obviamente, e começar assim, então o meu dia-a-dia. Mas a minha primeira tarefa é sempre chegar ao escritório, ler as notícias, responder aos e-mails, e depois aí começar então a contactar os clientes, que também está nas minhas tarefas do dia, e começar a fazer as visitas por dia, contacto cerca de 300 pessoas todos os dias, no mínimo. Quantas? 300 pessoas. Mas no isso todos os por dias? Dia? Por dia. Mas por pessoas, mensagens? não, WhatsApp? por chamadas, é uma loucura. Chamada. Caraca. Uau, Mas, sim, 300, pá, eu tive na Capadada durante 5 anos e entretanto eu lá tenho o Gustavo Souza, que é muito conhecido, que faz muitas chamadas para páginas amarelas. Pá, e ele chega, tranca-se ali no escritório dele, na cena, e está. E ele está sempre até a publicar no TikTok e tudo mais, até faz lives e tal. E pá, ele fala ali durante 6 horas. Só vai à casa de banho, praticamente faz essas coisas. E está ali sempre a falar com pessoas, pá, mas se calhar fala algum cento e tal, não sei o número certo. Pronto, também não sei o número certo. Mas eu falo com 300 pessoas, não sou eu a contactar com 300 pessoas, ou seja, as pessoas também me contactam, ou seja... Sim, mesmo assim, mas é que você já tem uma empresa rodando praticamente, eu faço né? muitas chamadas mesmo, ou seja, é uma loucura mesmo. E tens um, já agora, vamos vendar aqui, tens um script, normalmente ligas para quem? Para a tua base de dados, os teus clientes, novos ligo para os clientes. clientes que estou a fechar negócio, para novos clientes, para construtores a perguntar como é que eles estão, como é que está a obra, se está a correr bem, se não está a correr bem, que se tem mais algum produto para vender, relação. Muitas das vezes, vamos beber um café, né? Pois todos os dias contacto clientes novos, todos os dias contacto os mesmos clientes que estou a fazer negócio, os que já fiz negócio, ou seja, estou sempre em chamada. Não é fácil falar com o Lucas, porque normalmente estou em uma chamada e já me estão a ligar para outra chamada. Desligo de uma, atendo outra. Então quando terminares aqui o podcast estás tramado. Eu felizmente eu pus as chamadas a reencaminhar para a minha assistente, mas quando então ela que está tramada. Mas eu quando saí já tenho uma lista já assim, que ela já pôs, este ligou por isto, este ligou por isto, este ligou por isto. Mas vamos assim, esmiuçar mais ainda e filtrar aqui mais ainda. Se você for só filtrar com os clientes que você contacta para tentar uma angariação, para fazer um primeiro contato, como é que você faz? Né? Você pega ali, você fica a conhecer ali novos empreendimentos, já liga para quem é o responsável, já se apresenta, você faz um porta em porta, você faz... O que você faz aqui é mais para ensinar o consultor que está começando, quais são os canais que você utiliza para trazer o cliente? Eu nesse aspecto, o que eu faço, como vos disse, é o marketing digital e o marketing de posicionamento, ou seja, é posicionamento físico e em outdoors e o posicionamento digital. Bate-porta é o método que eu uso para angariar. Hoje em dia já não o faço tanto, com tanta regularidade. Se precisar de fazer, vou fazer com muito orgulho, porque gosto de fazer. Mas automaticamente, hoje com o elevado número de trabalho e por ser uma referência, como devem calcular, já não tenho os tempo. Negócios já vêm automáticos. E já não tenho tempo para ir bater portas, porque senão ia dar a fazer chamadas ao mesmo tempo que estou a bater portas. Então vamos lá, e se o Lucas hoje fosse bater a porta do proprietário Márcio? Ou seja, eu tive uma formação top, que era o César Martins, da Remax Prestige. O César Martins. Que basicamente eu ia bater à porta do Mário. Ele é muito bom. Boa tarde, Mário. Neste caso, não ia saber que ele é Márcio. Boa tarde, o meu nome é Lucas, sou consultor imobiliário. Se precisar da minha ajuda para comprar ou vender casa, aqui fica o meu cartão. E ele vai olhar, vai dizer obrigado, ou então vai fechar uma porta, ou então vai sorrir e vai meter conversa. Pronto, mas o que é certo é que por norma ficam sempre com o cartão. E é esse o meu objetivo. Ou seja, comunicar. Cartão, e ponto. Ou seja, não faço flyers, não faço fisbos. Não faço fisbos porque, e não sei se vocês fazem ou não, mas a minha desmotiva-me. Ou seja, eu trabalho isto com muita paixão. Vocês se calhar conseguem perceber pelo meu discurso que eu gosto realmente do que faço. Gosto de comunicar, gosto de pessoas e sinto que através do telefone as pessoas não sentem aquilo que eu realmente sou e aquilo que eu realmente estou a tentar fazer e que estou lá mesmo para ajudar. Ou seja, fisicamente consigo ter melhor essa abordagem e cativar, obviamente, mais o cliente e comunicar com ele da melhor forma. Por telefone acaba por ser visto como mais um que simplesmente está a me alegar
e porque ele de facto até já pôs no idealista é que não quer ser contactado por imobiliárias, então eu sou mais um a melgar e a fazer o que ele pediu para não fazerem, que era contactá-lo. Exatamente. Não, isso é importante, porque batem muito na tecla, quem está a entrar, pá, faz fixe, porque está ali uma pessoa que quer vender uma casa. Sim. Portanto, é fácil ligar. Dizem muito isso porquê? Porque há muita gente, e mais uma vez, por causa da ganância do dinheiro, que vem e não sabe comunicar presencialmente. Isto é uma área que tem que se comunicar presencialmente. Ponto final. Para tu teres sucesso nesta área, tens que saber falar, tens que saber estar, saber conversar com os vários tipos de pessoas. E existem pessoas que não nasceram para comunicar e através do telefone conseguem comunicar porque são menos envergonhados. Ou seja, a forma mais fácil de comunicar é através do telefone. Não estão expostos, não têm a sua imagem frente a frente de um cliente. Mas para quem realmente quer ter sucesso, eu defendo que tem que comunicar presencialmente e tem que saber cativar presencialmente e não por telefone. Acho que cada um encontra o seu método, não é? Um bocadinho, não é? Eu acho que eu até falei isso de outra vez, tanto, mas não é, eu vou começar a fazer desta forma assim. Como tu fizeste, tu colaste bons exemplos. Eu deixa-me aprender o que é que eles fazem para eu poder fazer. Eu fazer um modelo. Exatamente. Eu tento ir buscar o melhor de ti, o melhor dele e o melhor do João e juntar tudo. Mas eu hoje faço isso ainda. Eu aponto mesmo uma coisa que tu fazes bem e ele que a faz depois bem. Vou lá tentar. E tento montar tudo para criar um Ferrari. Lego. Ou seja, juntar a peça melhor para criar um Ferrari, ou seja, um motor de vendas mesmo. E lá está a questão do obcecado. És obcecado por esta área. Eu vou apontar no meu caderninho, aquilo faz aquilo. Pá, quase ninguém faz isso, não é? Não, exatamente, e falaste de uma coisa, portanto, que é importante, da comunicação. Acho que a comunicação já começa antes de nós abrirmos a nossa boca, não é? Comunicação é o primeiro, como estás vestido, como a pessoa vê. E não é só vestida, é a nossa posição, de postura, o cheiro, a forma como vês. O teu cheiro. Eu ainda agora, recentemente, fui ter uma reunião de angariação com um cliente em que ela disse que teve lá um consultor imobiliário anteriormente que queria angariar o imóvel e tinha o polo sujo. E o cliente ficou traumatizado com isso. Eu não vou dizer, obviamente, é esse consultor, mas, ele tem que saber que o cliente teve mesmo essa impressão dele. E tem clientes que não vão perceber, mas tem clientes que percebem. Então o melhor é você estar sempre alinhado. Sempre. Porque... Ou seja, a tua postura, a forma como te vestes, a forma como comunicas é muito importante na sociedade e nas vendas, então E é importante porque às vezes é o ponto principal, lá está. É como eu vou num prédio, um cliente vai visitar um apartamento, primeiro o que é que ele olha? É o prédio. Não é? Portanto, o apartamento está todo remodelado lá dentro, está bonitinho, mas o prédio precisa de uma pintura, está a cair aos pedaços e tal. Exatamente. E nós é igual, não é? Se não mostrarmos a nossa postura e tudo mais, ele nem vai querer conhecer o que é que está dentro de nós. E às vezes o consultor tem um grande discurso e é muito bom influenciar as pessoas e tudo mais. Mas se ele não tiver a postura, o que ele diz não vai conduzir conforme como ele está vestido. Exatamente. Até porque nós, como seres humanos, a gente tende a rapidamente, em segundos, criar um pré-conceito sobre uma pessoa. Então, mesmo que você não conheça, mas se vê ela caminhando, você já vai criando aqui algum conceito. Opa, ela é bem vestida, ela me passa ali segurança, não me passa segurança. Isso é muito rápido. Ficas logo com exatamente. Depois você pode até mudar. E com os clientes é igual. Nunca se deve julgar pela aparência. Obviamente. Já aprendi com isso. Toda a gente aprende com isso. Mas um cliente que chega, a sua postura, a tua mente, mesmo que tu não queiras, na hora já vai se logo vai fazer logo um cálculo. Ok, pronto. Ou seja, tu crias juízos de valores dentro da tua cabeça, mesmo que sem a pessoa ter aberto sequer a boca. Ou seja, a tua aparência é muito importante nesta área. Então é fulcral. Eu ia fazer uma perguntinha aqui, já perguntar uma cena mais prática. Porquê é que eu deveria contratar o Lucas e não um outro consultor para vender a minha casa? Eu acho que deverias contratar o Lucas, porque se tu contratares o Lucas vais ter uma pessoa como se fosse tu a vender a tua casa, ou seja, vais ter uma pessoa 100% focada e a viver 24 horas o teu imóvel e a viver o teu negócio, as tuas dificuldades juntamente contigo. Não só para vender a casa, mas sim em ti como pessoa e a ajudar-te em todas as tuas dificuldades que tenhas no dia-a-dia, seja no teu relacionamento, seja uma herança, seja um processo complicado. Ou seja, ao contratares o Lucas, irás estar a contactar um parceiro, uma pessoa fiel a ti, não só um consultor imobiliário. Boa. Não, você cobra 10% de comissão, né? Eu cobro 5%. Eu acho que ele está cobrando 10% já, pela forma já que se prepara. Imensa gente me pergunta se eu já aumentei as minhas comissões. Não, a minha comissão continua a ser a mesma.
Porque é a comissão normal pensa nas do pessoas, não mercado, estás a pensar no e dinheiro. eu estou a pensar mesmo nas pessoas e não só no dinheiro. É isso. Exato. Até porque é muito fácil você se apresentar e cobrar uma comissão de 5%, e tem muitos consultores que não conseguem nem chegar perto da tua apresentação. Então, o outro consultor vai ter que negociar a comissão. O próprio cliente já vê que você vale 5%. Porque essa é uma percepção de valor mesmo. Às vezes não é o 5% o problema numa angariação. O problema é ele saber que se você vale 5%. Exatamente. Se vai fazer sentido ele pagar 5% para ti. Então, quando você já tem uma postura profissional, já sabe como se portar, se veste de acordo, tá por dentro das notícias, tá bem informado, tem uma formação adequada, obviamente que o 5% nunca vai se colocar em xeque, porque a pessoa já vai te ver como um 5%. Não, vale 5%, até valeria mais. Né? Então, você não precisa quase nunca entrar nessa negociação de porcentagem, porque você já se apresenta como uma pessoa que vale aquilo que tá pedindo. E eu acho que antes da pessoa contratar o meu serviço, ele tem que me contratar. Sim. Não é? Porque nós nos vendemos. Nós temos que nos vender como pessoas. É um negócio de pessoas, obviamente. Exatamente. Temos que nos vender. Lucas diz já é um negócio de pessoas porque foste ensinado assim. Não. Isto é mesmo um negócio de pessoas. Todas as pessoas falamos. Eu cheguei a passear com os cães do cliente, chego a lavar a roupa do cliente, a lavar o prato do cliente antes da visita, a fazer a cama do cliente antes da visita, a ir dar o comprimido à cliente. Ou seja, vivo diariamente com as pessoas. E a envolvência que eu tenho com os clientes é gigante. Muita gente me diz, Lucas, nem ao sábado desligas o telefone. Então se o cliente liga, se o cliente precisa da minha ajuda, se ele me está a ligar naquele dia, que precisa da minha ajuda naquele dia. E foi isso que eu lhe vendi, o meu serviço, a minha pessoa, a disponibilidade, 100% disponível. E é aí que nós ganhamos, obviamente, pontos em relação aos outros consultores imobiliários que se calhar às 7 da noite já não atendem e guardam para o dia a seguir para retribuir a chamada. Se me ligares às 7 da noite eu vou-te atender, se me ligares às 11 também te vou atender. Sim, tudo isso que o Lucas fala, a gente pode resumir em que o ramo imobiliário não é sobre casas. Não é sobre casas. Sobre pessoas. Sim, pessoas. Ponto final. Então, a pessoa entendendo como é que vai se portar com pessoas... enfim, entender... Quando a pessoa entende isso, eu acho que já muda e dá um estágio pensando, ok, agora tem que aprender a me relacionar. E aí, existem várias formas de se aprender. Vai fazer um coach, se não tem muita... Se você não é bom na comunicação, você vai ter que melhorar. E tudo é treinável. Nós estamos na área que é mediação imobiliária. Eu defino mediação. O que é um mediador imobiliário? Uma pessoa que comunica, que vive, ou seja, nós somos os 5% associados à nossa consequência do nosso trabalho, são derivados à nossa comunicação e ao feedback que damos ao cliente. Nós somos apenas contratados para, obviamente, promover o imóvel. O objetivo e o foco é a venda, mas os 5% é todo o trabalho, toda a envolvência que tu dás com o cliente, a comunicação, o tempo que tu estás a viver o negócio dele, as deslocações, os conselhos, aquela parte que tu disseste de seres psicólogo do cliente, ou seja, isso tudo, está tudo incluído nos 5% mais IVA que é normalmente a comissão de uma imobiliária. Por isso, o Lucas já aqui eliminou aquele mito que eu tenho horário disponível, eu sou consultor imobiliário, eu posso ter o horário que eu quiser, esquece. Você está totalmente focado em como ser melhor todos os dias para entregar também um serviço melhor para o cliente, né? Então, Lucas, olha, se nós pudéssemos, a gente ficava aqui mais 3 horas. Só uma dica. Vai lá, vamos lá. Para quem está a começar. É? Que eu acho que é a parte mais complicada. Tiveste 6 meses, eu tive 4 meses até faturar, se calhar também tivesse um tempo. Eu fui no primeiro mês, mas foi um pouquinho de sorte. Foi os teus olhos, ok. Calhou a pessoa ali, mentira. Não, mas acontece. Claro que eu não acredito na sorte, acredito no trabalho, mas tu já tiveste uma experiência de vendas. Quando eu entrei, já estavas preparado. Eu não tinha, vinha da área, era ator, de comunicação e tudo mais, não tinha nada a ver. Se calhar também já vinhas um bocadinho da venda, mas estava naquela onda de surfar e aproveitar, e é jovem e tal, e se calhar pode ter sido por isso. Mas quem está a começar e vem de uma outra área e vou entrar agora para o mercado imobiliário, o que é que eu deveria fazer? Quais são as primeiras coisas? Okay. Já falamos um bocadinho, mas... Ou seja, eu acho que qualquer consultor imobiliário que entra agora na área tem que desenhar uma estrada numa folha de papel, definir um objetivo nessa estrada e estar, ou seja, consciente do que é que tem que fazer para lá chegar, ou seja, fazer a pergunta, o que é que eu sou, o que é que eu quero ser e se me sujeito a passar por tudo aquilo que o sucesso, até chegar ao sucesso, obviamente. Ou seja, temos que definir bem os nossos objetivos, mais uma vez, e só aí começar então o nosso percurso e mais uma vez estar preparado e ter sempre esperança e fé que se uma porta se fechar, 2 novas se vão abrir
e que nunca podemos estagnar. Temos que estar sempre motivados e ter uma mente à frente e lutar sempre pelos nossos objetivos e, mais uma vez, imaginar uma estrada definida na nossa cabeça e definir o ponto onde queremos chegar e trabalhar até lá conseguirmos alcançar esse objetivo. Boa. Não é à toa que o Lucas é o que é. Lucas, obrigado, cara. Foi uma grande aula. Como eu falei, poderia ficar aqui 3 horas falando. Acho que a gente teria muito conteúdo ainda para esmiuçar. E vamos te chamar novamente aqui pra gente novamente aqui trazer mais alguns aprendizados. Lucas, eu não duvido que daqui a 5 anos você tenha o seu prédio, eu não duvido que seja daqui a 2 anos, tá? Eu já, os teus resultados, eles, agora a gente entende o porquê que você tem esses resultados, porque você já é uma pessoa de sucesso na sua cabeça, isso já percebeu. Mesmo se você perder tudo hoje, amanhã com certeza você iria conquistar tudo novamente, porque eu acho que a riqueza não tá naquilo que você tem nos bolsos, nem na conta bancária, mas sim na forma como você trata as coisas, a forma como você se vê, e esse compromisso que você tem contigo é uma coisa bem interessante de se prestar atenção, porque muitas pessoas não confiam nem nelas mesmas, e por que alguém há de confiar. Exatamente. Então, isso inicia sempre internamente, e eu acho que essa mensagem se deixou muito clara para todos nós. Então, cara, obrigado por ter vindo aqui. Se quiser deixar aí uma última mensagem, um agradecimento, enfim, agora o microfone é seu. Sim. E se quiser falar aí para os consultores novos ou para... Enfim. Agradecer-vos a vocês pelo convite, obviamente, não é? É sempre um prazer poder partilhar o meu percurso e um pouco sobre aquilo que é o Lucas e o que é que eu tento passar no mercado imobiliário. E pronto, aqui um feedback para toda a gente é manterem-se focados nos objetivos, caminharem e terem sempre fé que conseguem e que nunca podem desistir. Boa. E quem quiser encontrar o Lucas nas redes sociais, website, vamos lá. lucasvs.consultor. Existem 2 Instagrams, lucasvs.consultor e lucasvs.consultor, mas o original é lucasvs.consultor. A minha conta do Instagram, lucasvs.consultor, foi roubada. Eu fui alvo de phishing recentemente e não tenho acesso a essa conta. Não sou eu que estou a gerir essa conta. Estou a tentar mandar lá abaixo. Portanto, a minha conta agora é lucasvs.consultor. Ok, boa. E obrigado por teres dito isso, porque nós estamos aqui para te ajudar e eu acho que lá está, o mercado imobiliário tem que se unir mesmo para nos ajudarmos. Exatamente. E o que tu passaste é ridículo, é um absurdo e eu conto, se puderes contar, podemos colaborar, vamos te ajudar para chegar ao que tu chegaste e ultrapassar tranquilamente. Muito obrigado. E como eu já te falei, você começou a conta do zero e vai ter o mesmo sucesso para você, você já sabe o que fazer, já sabe o caminho. Vim de cima até cá abaixo outra vez. Exatamente, então não há aqui hoje qualquer problema. Olha, muito obrigado por chegar até aqui. Esse foi mais um episódio do T2 Mais Um Podcast. Eu sou o Maicon Salomon. Sou o Márcio Miranda. E obrigado. Adeus. Tchau.